Boa noite, meus queridos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los nessa noite a meditarmos um pouco em João, capítulo 2. Versículos 1 a 11. As bodas em Caná da Galileia. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Porção da palavra do Senhor. Amado Deus, nós te rogamos por essa noite. Já houve exposição da tua palavra em outros momentos, como momento de intercessão, momento de confissão de pecados. Nós te rogamos, Deus, ser conosco, ser com essa igreja, para que aprendamos um pouco da tua palavra, aprendamos mais, e que isso nos sirva para fortalecermos a nossa fé em ti. Isso nos fortaleça em ti, Deus. Em Cristo nós te rogamos. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui começa o relato do ministério público de Jesus. Este ministério público de Jesus vai aqui do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 50. Os capítulos 11 e 12 são transicionais, eles mudam para um outro momento no Evangelho de João. Então, esses 11 capítulos, do capítulo 2 até todo o capítulo 12, são chamados por muitos como o livro dos sinais, como esse que acabamos de ler o relato aqui. Esse é o primeiro relato de sinal operado por Jesus em seu ministério publicamente. João é estruturado assim: prólogo, epílogo e 2 grandes seções dentro do Evangelho. Prólogo, epílogo e 2 grandes seções dentro do Evangelho. O prólogo é bem rápido, capítulo 1 até o versículo 19. Acho que eu vi o pastor Nicodemos dizendo que João vai até capítulo 1, versículo 19. O resto é explicação, é para a gente compreender a densidade do que está nesses primeiros versículos do capítulo 1. Então, dentro dessas 2 grandes seções, há 2, como se fosse temas, né? Essa primeira grande seção é o livro dos sinais. A outra grande seção é o livro da paixão, o livro da glória. É como se costuma, né, dividir.
Isto é apenas um modo de estruturar o livro. Obviamente não quer dizer que os sinais estão restritos a esse trecho aqui do Evangelho, do capítulo 2 até o 12. Até porque o próprio João registrou lá no final do Evangelho, lá no capítulo 20, versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida eterna. Ou seja, para João, todo o Evangelho é um livro de sinais. A estrutura que eu estou falando aqui é apenas uma delas. É uma estrutura bem conhecida, mas há outras também muito bem sucedidas. Há quem diga, por exemplo, que o livro de sinais e o livro da glória ou da paixão estão assim, nessa posição, como se fosse um artifício da linguagem hebraica chamado quiasmo, e que bem na interseção entre eles estão os capítulos 11 e 12, o ponto de encontro. Hoje vamos refletir sobre as bodas de Caná da Galileia. Inclusive, comenta-se que as bodas estão em uma narrativa com as histórias que vão se seguir. O que eu quero dizer com isso? As pequenas histórias concatenadas, aqui a partir do capítulo 2 até o capítulo 4, estão muito próximas, muito interligadas. Ler João é prazeroso. Há muitas histórias ali que a gente não encontra bem, ou não encontra nos outros sinóticos, né? A gente encontra em Mateus, em Lucas. São diferentes. Vejam esse segmento narrativo. O capítulo 2 começa com a história do casamento em Caná da Galileia. Depois disso, Jesus vai para Cafarnaum, também na Galileia, lá no versículo 12. Depois, Jesus sobe para Jerusalém, que fica na Judéia, porque estava próxima à Páscoa de Jesus. Foi o tempo em que ele entrou no templo e expulsou os que faziam comércio lá dentro, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesmas. Tempo em que seus discípulos ali permaneceram, tempo em que Nicodemos visitou Jesus no capítulo 3. Depois ele foi para o interior da Judéia com seus discípulos e ali batizava, até que ele decide voltar à Galileia, circunstância que o faz ter que passar pela província de Samaria. Eu quero convidá-lo a ler o capítulo 4. Então, o capítulo 2 começa em Caná, e eu queria ler agora com vocês um trecho do capítulo 4. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, versículo 3, retirando-se outra vez para a Galileia. Retirando-se outra vez para a Galileia. E aí ele vai, nesse retirar-se para a Galileia, ele vai se encontrar com a mulher samaritana. E aí no versículo 46 do capítulo 4, vai dizer assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Enfim, esta unidade narrativa de 3 capítulos, do capítulo 2 até o 4, começa em Caná e termina em Caná. No terceiro dia, ou 3 dias depois, é assim que diz lá no capítulo 2, 3 dias depois, um casamento aconteceu. João foi muito cuidadoso, registrando a sequência temporal. São 7 dias em sequência. Perceba aí, no capítulo 1, quando nós vemos aí versículo 19, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram em Jerusalém sacerdotes. Aí a gente pode imaginar o primeiro dia da sucessão de eventos. No versículo 29 diz, no dia seguinte, 2 dias. No versículo 35 diz, no dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus discípulos. Terceiro dia. No versículo 43, no dia imediato, resolveu Jesus 4 dias. Então veja que esse diálogo que Jesus tem com Natanael
é o evento anterior às bodas em Caná. E o evento que ocorre, o diálogo que ocorre de Filipe e Natanael, e depois Jesus com o próprio Natanael, 4 dias, já tinha uma sucessão de 4 dias. E aí vem João agora e registra. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. São 7 dias em sequência. No último evento, Jesus encontrou-se com Natanael. Era o 4º dia dessa sequência. Agora, 3 dias depois, há um outro evento, um casamento. João é um escritor sutil, claro, ele pode ter escrito esses detalhes para dizer, eu estava lá, eu fui testemunha mesmo, testemunha ocular. O teólogo reformado Donald Carson sugere deste modo, assim como João chamou a atenção para a criação lá no início do Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, quando disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A semana dos dias, culminando no milagre de Jesus, no milagre de Caná, pode prover um eco da semana da criação, da água para o vinho. Embora não se possa assegurar que o registro dos 7 dias sequenciados pretendessem este peso, também não se pode afastar esta possibilidade. O fato é que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Não podemos esquecer que o casamento é uma ordenança intrínseca à criação, conforme lemos em Gênesis capítulo 1 e 2. O fato de o primeiro milagre ter ocorrido num casamento, segundo Spurgeon, serve para mostrar um grande benefício. O casamento era o último vestígio do paraíso deixado entre os homens, e Jesus se apressou em honrá-lo em seu primeiro milagre. Não foi Adão que saiu à procura de Eva, não. Foi o próprio Deus quem a trouxe para Adão. Então é Deus quem promove o casamento, que o ordena, que o institui. É o próprio Deus que dá a Adão uma companheira idônea. Spurgeon continua. Jesus vem a um casamento e dá a sua bênção para que saibamos que a nossa vida familiar está sob o seu cuidado. Quanto devemos nós às alegrias dos nossos relacionamentos familiares? É dizer, como a nossa família é capaz de nos trazer alegria, felicidade. Numa família dedicada ao Senhor, que segue o seu propósito, a vida é da água para o vinho. Você honra a sua família e cuida dela com todo este zelo? Por meio daquele milagre, Jesus honrou uma instituição repleta de felicidade para o ser humano. Neste casamento, Jesus deu o princípio dos seus sinais. Algum de nós é capaz de perceber que esse sinal é uma demonstração de altruísmo, de inclinação para pensar no outro, de inclinação para prover o cuidado com o outro, de cuidar do outro? E neste sinal está patente a preocupação de Jesus para com o próximo, em vez de preocupar-se consigo mesmo? A Bíblia registra que após o batismo pelo Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Neste milagre das bodas de Caná, Jesus mostrou a sua abnegação. O início é frequentemente a chave de tudo que virá depois. Pois bem, alguns dias antes deste casamento,
ele passou 40 dias no deserto em jejum, teve fome. Ele poderia ter ordenado que as pedras se tornassem pães, mas se tivesse feito isso, o início dos sinais teria sido um milagre realizado em favor das suas próprias necessidades, mas isso não teria sido coerente com quem salvou os outros e a si mesmo não salvou. Jesus não fez pão para si mesmo, mas fez vinho para os outros. O Spurgeon diz assim: e o fato é que foi vinho e não pão que ele fez, torna o milagre ainda mais notável. Ele fez não apenas pão para os homens, o que é uma necessidade, mas ele foi além, ele fez vinho, que é um luxo. Você vê o contraste nítido entre a sua recusa em se ajudar e a prontidão para dar aos homens não só o que poderia ser necessário para a vida, mas o que era necessário para a alegria deles. Não há evidência nenhuma para se pensar que o vinho acabou porque Jesus chegou no último momento com uma pequena multidão de seguidores que não eram esperados. Não há espaço para pensar isso. O fato de Jesus, sua mãe e seus discípulos terem sido todos convidados para o mesmo evento sugere que o casamento era de um parente ou um amigo chegado da família. É uma sugestão. Se o elo temporal entre os capítulos 1 e 2, como nós fizemos a construção agora há pouco, de 7 dias, é tão forte, então é fácil considerar que os discípulos que acompanharam Jesus são provavelmente os 5 já mencionados. Já no capítulo 1, André, que é um dos... João Batista está com 2 discípulos. João fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele de quem eu falei. Eles seguem Jesus, vão até Jesus. Eles perguntam, mestre, onde assiste, onde mora? E Jesus vai estar com eles, onde ele estava morando, ou habitando, ou passando um tempo, não sei. Mas o fato é que 2 pessoas, 2 discípulos de João Batista acompanham Jesus. Um é André. Quem é o outro? Muitos acreditam que é o próprio João, mas só que ele prefere não mencionar, dizer, era eu o outro. Por que se pensa assim? Porque, versículo 39 do capítulo 1, respondeu-lhes, vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Muitos entendem aqui que o fato de dizer assim, que André achou Pedro primeiro, sugere que João achou Tiago depois. Daí seriam 4. Logo depois já tem o encontro, já tem Jesus chamando Filipe e Natanael. Então seriam 5 ou 6, conforme a perspectiva de pensar se João também faz parte desse grupo. Mas enfim, o vinho faltou, é o que nos diz o versículo 3 do capítulo 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. A vergonha estava à porta, meus irmãos, e Jesus e seus discípulos foram convidados para aquele evento. A sua generosidade espontânea não permitiria que a humilde festa de 2 aldeões chegasse a um fim prematuro. Jesus retribuiu a cortesia do convite. Ele é precioso, ele não é egoísta, ele não reservou nenhuma medida ou grau de poder para si, mas para os outros usou esse poder sem restrição, porque ele é abnegado. Nós estamos diante de uma celebração de casamento. Isso podia durar até uma semana, conforme a tradição daquela época, e era a responsabilidade do noivo custear, prover, manter aquilo. O esgotar de suprimentos era um terrível embaraço, um grande constrangimento. Eles não têm mais vinho. Isso é Maria avisando Jesus. É o que Maria diz. Ela está preocupada.
Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É a versão que está no João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A NVI diz diferente: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A King James diz: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Literalmente, no original está: o que é para mim e para ti? O que é para mim e para ti? Mulher, senhora, é cortês, não é um termo afetuoso, nem é a forma de um filho querido se dirigir à sua mãe muito amada. Não é esta palavra que está lá no grego, no original. Talvez o que mais se aproxime no português seja mulher, mas não é precisamente isso que está lá. Carson traz a sugestão de Frederick Bruce, prezada mulher. Talvez. O próprio Carson diz: há uma expressão muito ouvida, vinda das crianças lá no sul dos Estados Unidos, que é quase exata. Man. Como se fosse algo bem rural, né? Bem interior. Man. Só que as crianças não falam com a autoridade de Cristo. Seja como for, não foi um tratamento rude. É abrupto, mas não é rude. Há uma carga de repreensão, certamente, em toda a frase, mas ela não é desprovida de cortesia. Neste início de ministério, Jesus está demonstrando a sua completa liberdade em relação a qualquer conselho, agenda ou manipulação humana. Jesus está seguindo o seu propósito, ele já iniciou a sua jornada, a razão pela qual veio estar entre nós. Ele mesmo diz, lá no capítulo 5, versículo 30, parte B, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Então deve ter sido difícil para Maria ouvir aquelas palavras. Hendrickson diz: ele foi muito gracioso em enfatizar com o uso dessa palavra que Maria não devia mais pensar nele como sendo apenas seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, mais deveria de sofrer, mais haveria de sofrer ao vê-lo sofrendo. Maria devia começar então a vê-lo como seu Senhor. Agora Maria precisa vir a ele como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem ela, nem ninguém mais deveria abordá-lo com extrema intimidade. Mas a continuação da resposta de Jesus coloca-o mais distante ainda de Maria. Ele diz: a minha hora ainda não chegou. No Novo Testamento, essa palavra hora constantemente se refere à morte sobre a cruz e à exaltação ligada a ela. Abra aí em João capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, aqui é o final dos Sinais, né? Do livro dos Sinais, do capítulo 12. Jesus entrou em Jerusalém, né? A entrada triunfal dele. Versículo 23 diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o versículo 27 diz: agora está angustiado a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Então vocês percebem que a hora está relacionada à morte de Jesus na cruz e à sua exaltação. Há outros versículos, como 8:20, capítulo 30, versículo 30, capítulo 7, versículo 30, capítulo 13, versículo 1, ou 17, versículo 1, mas eu não quero usá-los todos. Então, como é que isso seria uma resposta adequada para Maria? É uma resposta enigmática, ainda não é chegada a minha hora. João frequentemente mostra aqueles que conversam com Jesus agindo assim, de forma puramente humana. Você é uma pessoa, está ao lado de Jesus, ele também é uma pessoa, e você traz as suas impressões naturais, físicas, como nós fazemos. Hoje está quente, está frio, parou de chover, alguém chegou. Então, são informações puramente humanas, informações naturais. E também frequentemente vemos João mostrando a reação de Jesus, sempre transcendendo as questões humanas, as expectativas humanas,
Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, lá no capítulo 3, versículos 2 e 3? Nicodemos quer conversar com Jesus e se dirige a ele, noite, né? Ele faz um comentário, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus abruptamente diz, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o boa noite de Jesus para Nicodemos. Maria apresentou a necessidade do vinho em termos humanos, naturais. Jesus, todavia, detecta mais simbolismo nas palavras de Maria do que ela mesma era capaz de fazer. Maria quer que o casamento termine sem embaraços. Jesus tem plena consciência e olhos voltados para o cumprimento de uma tarefa dada a ele pelo próprio Deus. Todavia, a resposta de Jesus deu segurança para Maria. Ela confiou que ele agiria no tempo próprio. Numa completa submissão, a mãe de Jesus diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, no versículo 5. É curioso isso. Maria tomou a providência de ir e falar com os serventes. Talvez isso reforce alguma proximidade entre ela e os noivos. Nós não sabemos. Mas podemos acreditar que Maria possuía alguma expectativa ao falar com Jesus que o vinho havia acabado. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Os judeus não comiam sem lavar as mãos. Esses gestos de purificação no Antigo Testamento envolviam até o lavar as mãos e os pés. A ideia mais aceita é de fazer a limpeza, a purificação, derramando a água sobre as mãos, despejando a água sobre as mãos, conforme vemos lá em 2 Reis 3:11. Portanto, é prejudicada demais a ideia de que nas talhas havia água suja. Uma metreta era uma medida de 32 litros, cada talha suportava até 3 metretas, 2 ou 3, ou seja, quando muito, 100 litros. 6 talhas, talvez tenham chegado aí a 600 litros. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e elas se encheram totalmente, encheram até a borda, no versículo 7. Esses números e detalhes nos mostram a grandiosidade do presente dado por Jesus. Dizer assim, encham com água, encham de água, parece muito oportuno para nós, porque João estava dizendo, as jarras não possuíam outra coisa que não fosse água, era somente água. Nada mais cabia porque havia água até a borda. Calvino vai além. Tanto o número de talhas quanto o tamanho servem para confirmar a veracidade do milagre. Fosse a quantidade bem menor em número e capacidade de volume, muitos poderiam ter levantado alguma hipótese de que aquele vinho não havia sido transportado de algum lugar, de outro lugar. Poderia haver essa suspeita. Será? Só 50 litros? Imagine se a água transformada em vinho estivesse apenas em um vaso. A autenticidade do milagre não teria sido tão evidente. Então lhes determinou, no versículo 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Ou em outra versão tem, agora despejem e levem-na ao administrador. Não há grande razão para nós acreditarmos que se trata de um casamento de ricos. Não há. Até porque não houve vinho para todos os convidados. Faltou vinho. Essa figura, o administrador da festa, está aí porque os casamentos pobres tomavam por empréstimo títulos extravagantes da grandeza dos ricos. Calvino diz, Cristo, por sua vez, é um mestre de sobriedade. Não pense que porque Cristo supre em abundância, estamos autorizados a viver para o exagero ou para a luxúria. Não. Ainda que servidos em abundância, digo isso em todos os sentidos, pelas benesses do nosso Senhor, devemos ter cuidado com o nosso coração, a fim de que ele não se ensoberbeça, a fim de que ele não se glorie. Precisamos da moderação em meio à abundância. Como diz Paulo em Filipenses, capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância como na escassez.
No versículo 9 diz: tendo o administrador provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele ficou muito surpreso com a qualidade do vinho. Percebemos que o costume era guardar o vinho inferior, pelo menos até que os convidados estivessem já bebido o suficiente para que o paladar se tornasse entorpecido. Aí os convívios já não saberiam discernir o sabor da excelência do vinho servido no final da festa. Então o administrador ficou surpreso com a mudança na ordem dos vinhos. Primeiro o inferior e depois o de excelente qualidade. Meus irmãos, neste ponto, o nosso coração quer saber se o vinho era fermentado, se era de alto teor alcoólico, etc. e etc. Nosso coração quer supor que as Escrituras nos autorizam a embriaguez, porque as pessoas já haviam bebido fartamente. Embora exista alguma possibilidade de alguma embriaguez envolvida, e eu digo isso entre aspas, algum nível de fermentação no vinho, segundo a compreensão de um especialista ou outro na língua original, não há qualquer fundamento que nos permita pensar que os convidados haviam alcançado um nível de intoxicação naquela festa, algum nível de entorpecimento de consciência por conta do vinho. Vejam, a Bíblia não traz proibição ao consumo da bebida fermentada com teor alcoólico. O Salmo 104, fazendo louvor a Deus, ao Deus Criador, registra: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tu estendes o céu como cortina. Versículo 14 diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De certo que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem. Mas as Escrituras também falam: não vos embriagueis com vinho. Então não podemos nem de longe pensar que Jesus, aquele que cumpriu a lei fielmente, que é santo e que nunca pecou, tenha estimulado de algum modo a embriaguez daquelas pessoas. Este foi um milagre muito compassivo. Compassivo é colocar-se no lugar de outro. Spurgeon diz: os milagres de nosso Senhor eram realizados em cada caso para atender uma necessidade. O vinho faltou, acabou. Então o Senhor surgiu no momento da crise, quando o noivo temia a vergonha. O Spurgeon continua: aquela necessidade foi uma grande bênção. Se houvesse vinho suficiente para a festa, Jesus não teria realizado esse milagre. E eles nunca teriam saboreado do mais puro e melhor vinho. É bom ter necessidades. É bom sentir o coração acalentado pela provisão que vem do alto. Jesus nos supre as necessidades abundantemente. Apenas Ele pode nos suprir com perfeição. Se suas necessidades estiverem diante de você como imensas talhas de água vazias, ou se sua alma estiver tão cheia de tristeza quanto aquelas mesmas talhas estavam cheias de água até a borda, Jesus pode, por sua doce vontade, transformar toda a água em vinho, todo suspiro em cântico. Então, com este Deus Jesus, princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É o que temos no versículo 11. Este milagre faz prova da divina autoridade e majestade de Jesus. Este milagre desvia a atenção de quem experimentou o vinho para o doador. Este milagre desvia a atenção de quem experimentou o vinho para o doador divino. Um milagre é uma obra do poder operado no mundo físico, mas que ilustra algo que opera no reino espiritual. A multiplicação dos pães, por exemplo, aponta para Cristo, o pão da vida. A cura do homem cego de nascença
centra-se nas palavras de Jesus quando diz: eu sou a luz do mundo. A ressurreição de Lázaro liga-se imediatamente a Jesus, doador da vida espiritual, aquele que morre e ressuscita para que tenhamos vida. O milagre é uma obra de poder operado no mundo físico, mas que ilustra algo que opera no mundo espiritual. Cada passagem de sinal operando no mundo material é a ilustração física de um princípio espiritual. Uma coisa é certa: o sinal aponta para aquele que o realiza. Isso é tão notável que você deve ter percebido que tudo mais nesta história está em segundo plano. Quem era o noivo? Não sabemos. Quem era a noiva? Muito menos. Maria possuía alguma proximidade, algum parentesco com os noivos? Talvez. A gente só conjectura. Não sabemos. Será que Natanael, o jovem que conversou poucos dias antes com Jesus, era padrinho do noivo? Porque João diz que Natanael é de Caná. Será? Não sabemos. Cristo é aquele que recebe a atenção completa naquele dia. Esta história está centrada em Cristo. Tudo mais é sombra. Perfeito isso, né? Tudo mais é sombra nessa história. Eu achava que podia terminar aqui. Tudo mais é sombra. A história está toda centrada em Cristo. Aí, meus irmãos, ganha sentido o que João registra. Com este sinal, Jesus manifestou a sua glória. Jesus manifestou a sua glória. Nunca foi dito isso de nenhum profeta, Moisés, Samuel, Davi, Elias. Aqui está aquele que é maior do que um profeta. Aqui está em quem que é maior do que o mais santo dos homens. Revelou a sua própria glória como Deus e homem. Imagine, Jesus, um homem que tinha mãe, que há pouco era um jovem trabalhador, um carpinteiro, um homem com uma mãe, mas tão verdadeiramente Deus sobre todos. Ele era apenas um entre muitos convidados para aquele casamento, acompanhado dos seus 5 humildes discípulos, ou 6, e de Maria. Mesmo assim, agiu como o Criador. Seu desejo era a lei no mundo natural, no mundo físico, tanto que a água, sujeita à vontade de Cristo, recebeu as qualidades de vinho. A natureza não faz a água se transformar em vinho instantaneamente. Ninguém além de Deus poderia fazer isso. E como Jesus o fez, ele então exibiu a sua divindade. Ele mostrou que tinha todo o poder na terra. Quando Moisés adoçou a água amarga, foi através de uma árvore que o Senhor lhe mostrou. Aqui não há instrumento, não há instrumentalidade. Jesus nem mesmo pronunciou uma palavra, alguma frase dizendo: água, torne-se vinho. Não. Ele apenas desejou e foi feito. Sua glória foi manifestada. Nosso Senhor age naturalmente, sem espetáculo. Se fôssemos nós, a gente ia dizer assim, em alta voz, aos serventes: reúnam aí todos os convidados, porque acabou o vinho e eu estou prestes a fazer um negócio aqui que vocês nunca viram. A água vai virar vinho. Todos nós faríamos isso. Mas Jesus não. Ele não busca espetáculo. Jesus não busca holofotes. Ele não faz barulho na cerimônia. Foi divino o Senhor Jesus realizar tamanha obra sem parecer estar fazendo algo incomum. Tudo é tão bem construído nessa história, percebem? Uma cena espetacular. Imagine se fossem os discípulos que tivessem enchido as talhas, ou se eles mesmos tivessem levado a bebida para o administrador. Meus irmãos, haveria espaço para suspeição. Os próprios discípulos enchendo lá as talhas. Imagine se fossem eles. Ou eles mesmos servindo. Olha o que Jesus, nosso mestre, acabou de fazer. Água e vinho.
haveria espaço para desconfiança. Alguém poderia dizer, Jesus e os discípulos estão em conluio nessa história aí. Mas não foi assim. Testemunhas imparciais presenciaram um milagre, e quem vai certificar que o vinho, que é vinho, é um especialista, é o próprio administrador, o mestre-sala. É o administrador que nada sabe a respeito dos eventos anteriores. Vejam que cuidado o registro das Escrituras dizem, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, mas o administrador não sabia. Ele era um homem capaz de julgar a qualidade do vinho e podemos aceitar o seu veredicto. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Quanto menos espiritual é este administrador, melhor é o seu testemunho. E os seus discípulos creram em Jesus. Seus discípulos creram em Jesus. Eu tenho uma pergunta. Como João soube que os discípulos creram em Jesus? Porque muito provavelmente eram deles. Conforme capítulo 1, versículo 43, como vimos há pouco. 1:40, 41 e 42, né? 1:40, 41 e 42. A melhor testemunha é aquela que participa dos acontecimentos de alguma forma. Todos os convidados tiveram acesso ao precioso vinho que Jesus lhes presenteou. Mas os discípulos, naquela celebração, meus irmãos, receberam algo muito, muito, muito melhor. A fé deles aumentou. E isso é muito melhor do que qualquer banquete. Os outros comiam e bebiam, mas esses discípulos viram Deus em Cristo, manifestando a sua glória. Perceba bem, a fé deles não se originou, a fé deles aumentou. A fé deles foi confirmada. Eles eram discípulos, então já possuíam alguma fé. Se ela era nebulosa, incerta, insegura, certamente o milagre serviu para o fortalecimento da fé deles. Cristo é muito bondoso em aceitar como discípulos pessoas cuja fé ainda é débil, tacanha, frágil, pequena. Jesus é bondoso em aceitar discípulos que ainda tropeçam na fé. Pense bem, toda fé adulta teve um período de infância. Ninguém nunca tem tanta maturidade na fé que não haja necessidade de continuar progredindo ainda mais nessa jornada espiritual. Eu quero partir para a conclusão. Os irmãos, não há nada aqui que nesses últimos 2000 anos não tenha sido dito. Quantos homens valorosos, quantas pessoas estudaram, escreveram, disseram todas essas coisas. Não pensem que eu estou sendo original. Falando muito aqui, eu disse uma ou duas palavras minhas. Quero que vocês entendam isso. Por isso eu cito muito aqui os autores, Calvino, Carson, Hendrickson. Tá bom? Spurgeon conclui assim: este milagre foi muito generoso. Vejam, é um milagre que traz o benefício do casamento, nos mostra o benefício do casamento, da família. É um milagre que revela a abnegação de Jesus, a dedicação extrema dele ao outro. É um milagre que é compassivo, porque atende a uma necessidade do outro e bem. É um milagre que revela o altruísmo de Jesus, a sua inclinação para cuidar do outro, para pensar no outro. Spurgeon também diz, é um milagre muito generoso. Naquele casamento, Jesus não multiplicou o pão. Ele lidou com algo de requinte e alegrou o coração dos convidados com o que se assemelhava ao puro sangue de uva. Quando nosso Senhor alimentou as multidões no deserto, ele poderia ter dado a cada um deles um pouco de pão para que não passassem fome, mas Jesus nunca faz as coisas de modo miserável. Ele dá mais que pão.
Ele adicionou o peixe para dar um sabor ao pão. Nosso Senhor não dá apenas existência, mas uma existência feliz. Ele não dá apenas o suficiente para a nossa necessidade. Ele dá em grau mais elevado. É o que nós chamamos de satisfação. Lembram? Satisfação é ter a Cristo. Aqui ele transforma a água em uma bebida doce, rica, nutritiva. Nós não temos condições de saber quão boa e substanciosa estava aquela bebida feita por Deus, a cujo deleite tiveram acesso os convidados da festa. E para obter o fornecimento do vinho, nada exagerado foi exigido dos homens, apenas que era simples e fácil para ele. Apressem-se, servos obedientes, a buscar água. Água. Basta tirá-la do poço e despejá-la naquelas grandes talhas. Isso é tudo que vocês têm que fazer. O Senhor Jesus não vem a nós com condições árduas e termos exigentes. Não sonhe que para ser salvo você precisa fazer algo grandioso. Não crie essa expectativa. Tenha fé suficiente para receber a oferta do Senhor. E para sua surpresa haverá vinho onde antes havia apenas água. A graça é gratuita. Meus irmãos, nosso Mestre dará a todos os seus seguidores uma alegria indescritível e cheia de glória. Eles não só terão graça suficiente para viver, de modo apenas a esperar e servir, mas também beberão de vinhos velhos, bem clarificados, como vemos lá em Isaías 25:6. E terão a graça para cantar, graça com que se alegrar, graça para enchê-los com segurança e fazê-los transbordar em satisfação. Nosso amado não só nos trouxe para a casa do pão, mas para o banquete de vinho. Jesus não mede a graça em gotas, de modo algum. Ele a dá liberalmente aos seus. Lembro lá de capítulo 13, versículo 1? Leia comigo. Versículo 13, capítulo 1. Vamos ler juntos? 13, versículo 1. Ora, leiam comigo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse é o nosso Senhor. Suas talhas estão cheias até a borda, e a qualidade é tão notável quanto a quantidade. Ele dá o melhor dos melhores. Ó, minha alma, a que mesa real você se senta. O meu mestre diariamente supre esta mesa com benefícios. Eu quero pontuar algumas coisas. Cristo aqui se revela como aquele que honra os laços do matrimônio. João bem nos ensina que Cristo é também o noivo, que por sua encarnação, obra da redenção e a sua manifestação final, vem para a sua noiva, a igreja. Cristo aqui se revela como aquele que honra os laços matrimoniais. 2. Cristo aqui se revela como aquele que concede seus dons abundantemente, sem restrições. Ora, aquele que supre tão abundantemente no reino físico, seria menos generoso no reino espiritual? De modo algum. Não há limites para a sua generosidade. Ele nos ajuda, mesmo em nossos embaraços. Jesus nos supre nas nossas necessidades. Aqui eu quero pensar que aquele que sofre, aquele que padece, aquele que tem seus dias difíceis, que tem suas lutas, sendo um crente, sempre poderá dizer: eu tenho Cristo, nele a provisão de que necessito. Como Jesus é generoso. Isso me faz lembrar de Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Sou gentil e acessível. É outro modo de lermos no grego. Sou manso e humilde, sou gentil e acessível de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Me faz lembrar também de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E no original é: tudo posso em Cristo que me dá forças. 3. Precisamos estar atentos. Os milagres servem para a manifestação da glória do Filho de Deus. 5, né? No 4 já? 3, 4 agora. Não podemos esquecer que os discípulos creram nele. Que nós também estejamos, meus irmãos, contados entre os que creram. A fé deles foi fortalecida. Que a nossa fé também seja fortalecida. Meus irmãos, os sinais revelam a glória de Cristo e fortalecem a fé dos crentes. Assim, quero encorajá-lo a não buscar qualquer outro propósito para os sinais do Senhor. Deus nos abençoe, Ele seja conosco e nos faça crescer na compreensão da palavra do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esse tempo em que estivemos aqui, meditando sobre Tua palavra. Sê conosco, Deus. Trata o nosso coração. Nos faz nos deleitarmos nessa mensagem, nas Tuas palavras, e nós, de fato, saibamos compreender o deleite disso, saber que o Senhor nos supre nas nossas necessidades. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nos faz ver a manifestação da Tua glória. Nos faz reconhecer que o Senhor, de fato, é o Filho de Deus. E em Ti, amado Deus, nós temos acesso somente por Ele, porque em Cristo alcançamos vida eterna. Glória seja dada a Ti. Em Cristo nós choramos. Amém.